A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós vamos ouvir o pequenino, mas não menos importante, relato da irmã Geisa. A irmã Geisa diz assim: eu sou crente em Jesus há mais de 25 anos. Congrego na Assembleia de Deus de Manaus. Eu já visitei a Igreja Deus é Amor, já passei um tempo na Congregação Cristã do Brasil, porém não me adaptei muito bem lá, porque eu não gostava de doutrinas rígidas. Não queria que as pessoas me obrigassem a fazer nada. Aliás, eu acho ridículo isso. Então, eu visitei muitas igrejas com a intenção de encontrar uma que me deixasse à vontade, para que Deus pudesse trabalhar livremente no meu coração, sem a intervenção de homens. Era isso que eu pensava. Terminei por me congregar na Assembleia de Deus. E tudo bem, lá me deixaram à vontade. Porém, eu acho que quando Deus tem um chamado com uma pessoa, Deus a molda do jeito que Ele quer, não importa onde ela esteja. Deus é mais poderoso do que os homens. Então, depois de alguns anos congregando na Assembleia de Deus, o Senhor começou a falar comigo sobre as minhas vestes. Eu ia para a igreja com saias, para não me diferenciar de ninguém, mas nunca tive problemas com calças, nunca tive problemas em usar shorts quando precisava, por exemplo, para ir à praia ou algum passeio desse tipo. Eu não me condenava, não sentia a condenação de Deus. Mas, como já falei, o Senhor começou a falar comigo. Ele começou a me moldar Ele mesmo, sem ninguém falar, sem a intervenção de pessoas. Acho que Deus fez isso porque Ele me conhece e sabe que eu não acredito em homens. Então, com o passar do tempo, Ele mesmo foi me moldando. Eu comecei a não querer mais usar blusas de alcinha, shorts muito curtos, mesmo que fosse na praia. Calças jeans que eu usava muito, passei a não querer usar mais. Mas tudo isso foi bem devagar. Ou seja, se eu estivesse em uma igreja que me condenasse pelas minhas vestes, eu teria saído, porque eles não teriam paciência de esperar Deus trabalhar do modo que Deus trabalhou na minha vida. Então, para encurtar essa parte, hoje eu evito qualquer roupa que seja escandalosa. Me visto muito bem, mas é para honrar o Espírito Santo de Deus e não homens, porque quando nós queremos fazer as coisas para os homens, nós apenas nos preocupamos quando estamos dentro da igreja. Nos preocupamos com as pessoas, o que elas vão falar de nós, pensar sobre nós. Mas, quando você faz para honrar o Espírito Santo, para agradar a Deus, por gratidão por tudo que Ele fez na sua vida, você faz espontaneamente, de livre vontade e com amor. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje, eu evito até roupas com tecidos muito finos. Eu vigio muito nisso. Uso shorts por baixo da saia, porque eu tenho horror só de pensar que alguém possa perceber a marca da minha peça íntima na minha saia. Não gosto. E minhas saias são longas. E meu cabelo é no coque. Enfim, com o passar dos anos, eu me tornei uma típica assembleana. Mas Deus não trabalhou só no meu exterior.
Ele também me ensinou a amar, a ser tolerante, a ser mansa, humilde. Tudo isso Deus ainda está trabalhando em mim, porque eu era muito difícil. Ele me ensinou a vigiar com a língua. Eu já fiz um voto de passar 3 dias sem falar nada desnecessário, só orando e louvando no meu quarto, para Deus me ajudar a domar minha língua, porque eu já fui muito fofoqueira. E as pessoas sempre falam isso, né? Que adianta usar uma saia lá nos pés, usar um coque, parecer uma santa somente na aparência, mas a língua ser do tamanho de um trem? Eu concordo. Nós temos que pedir ao Senhor que molde também o nosso interior, porque senão não seremos salvos. Mas o caso é que eu nunca achei que deveria ser severa com relação a doutrinas, como já falei. E quando Deus me moldou nas vestes, eu aceitei, porque concordo que a decência e o decoro devem ser marcas de uma serva de Deus. Mesmo antes de me vestir como uma assembleana típica, eu admirava essas mulheres. Só não acreditava que isso deveria ser feito de uma maneira imposta, obrigatoriamente. Não sei se as irmãs estão me entendendo. Só que o que eu não imaginava era que isso ia chegar no meu cabelo. Eu falei das vestes para as irmãs entenderem, mas onde eu quero chegar é no cabelo. E cá para nós, eu não pensava que o cabelo era importante. Mas também eu nunca fui de mexer muito no meu cabelo. Meu cabelo é naturalmente liso, fino, e mesmo quando eu não era crente, eu gostava de usar ele longo. Sempre gostei. E era por vaidade mesmo. Não tinha nada a ver com crença ou religião. Mas aí, quando vim para Cristo, eu mantive o cabelo assim. Simplesmente nunca pensei em mudá-lo. Não houve mudança. Cabelo nunca foi uma questão para mim. E nunca pensei que fosse para Deus. Mas aí eu entrei na casa dos 40 anos e começaram a nascer fios brancos na minha cabeça. No início eram poucos e tudo bem. Eles não me incomodavam não, só que depois eles se multiplicaram e começaram a me perturbar. Não pela cor, mas pela diferença de textura. O meu cabelo, como eu já disse, naturalmente é liso e fino. E esses fios brancos que nasceram são grossos, encriquiados, tortos, arrepiados. Eles ficam arrepiados para cima mesmo. E agora são muitos. Eu fico parecendo uma bruxa, sinceramente. E eles se concentram muito nas fontes, nos lados da minha cabeça. É muito feio. Meu marido, que nunca se meteu em nada na minha aparência, nem nunca reclamou de nada em mim, começou a falar. E aí, eu me entristeci mesmo. Comecei a fazer de tudo para baixar aquele volume de cabelo branco, para tentar domar aqueles fios, mas nada baixava. Eles são grossos, rebeldes e crescem para cima. Só muita escova de pentear e uma camada bem grossa de gel resolveu o meu problema, em partes, mas era horrível ter que ficar fazendo isso. Foi aí que eu decidi alisar o cabelo, para igualar aqueles fios ao restante do meu cabelo. Porque no início, quando eles começaram a nascer, eu os arrancava. Arrancava um daqui, arrancava outro dali e ficava tudo bem. Mas quanto mais eu arrancava,
mais cabelos brancos nasciam no lugar daquele que eu arranquei. E eu pensava assim: já não basta serem brancos, ainda são encriquiados. Meu Deus! Bom, fui no salão de uma amiga com a intenção de alisar meu cabelo naquele mesmo dia. Porém, não deu para fazer, porque ela estava com muitos clientes naquele dia. E meu cabelo, sendo comprido, ia precisar de horas para alisar. Então, eu marquei para depois e fui embora. Aí então, naquela mesma noite em que eu marquei com a cabeleireira, eu fui com as irmãs da minha igreja visitar uma congregação lá perto da nossa, porque lá estaria pregando uma missionária de outro estado e ela daria um testemunho muito forte e todas nós estávamos ansiosas para ouvir o testemunho dela. Bem, nós fomos. Só que quando eu já estava lá na igreja e tendo passado a hora dos louvores, chamaram então a missionária para pregar e ela veio. Ela cumprimentou a igreja na paz do Senhor, agradeceu pela oportunidade e disse que, antes de trazer a palavra, ia entregar um recado que Deus havia mandado que ela falasse ali para alguém. Ela não sabia para quem era, mas a pessoa estava ali, entre os irmãos, sim. Nesse momento, o meu coração começou a acelerar e eu pensei comigo mesma: será que sou eu? Será que é para mim? E algo começou a me dizer que era para mim sim, e que eu prestasse atenção. Aí ela começou a falar. Deus manda dizer assim: o que eu te dei não é perfeito? Por que precisa mexer? Não mexe no que é meu. Não altera, não adultera, não modifica. As cãs também são minhas. Eu sou o dono das cãs. Irmã, eu tremi, porque naquele mesmo dia eu tinha lido aquela passagem que falava das cãs, dos cabelos brancos. E também porque admirei a coragem daquela mulher. Olhei em volta ali da nave da igreja e vi muitas irmãs com cabelo pintado. Não só cabelos pintados na mesma cor natural do cabelo das irmãs, para esconder o cabelo branco, mas também irmãs com cabelo pintado de loiro, de vermelho. É natural isso aqui. As irmãs não têm esse negócio aqui, não. Mas ela falando e eu passando a mão no meu cabelo cheio de gel, tava grudento. Eu prestando atenção e ela continuou. Eu disse comigo mesma: ó Senhor, misericórdia, mas é tão feio esses cabelos brancos arrepiados aqui em cima da minha cabeça. Então, ela falou assim: eu tenho te feito andar na obediência. As tuas cãs são honra para ti. Não toca. Ah, irmã, nessa hora o meu coração se quebrantou e eu chorei. O Espírito Santo falava ao meu coração que aquela palavra era para mim, sim. Na hora de voltar para casa, dentro do ônibus, todas as irmãs estavam animadas, conversando sobre a pregação, que foi uma bênção. E realmente foi. O testemunho da irmã, da missionária, foi uma bênção realmente. Mas eu fiquei ali no meu cantinho, sem conversar, sozinha, falando com Deus e pensando assim: o que eu vou fazer agora? Eu posso até suportar esses cabelos brancos encriquiados na minha cabeça, mas o meu marido já começou a reclamar. Ele não está gostando da minha aparência. E se ele deixar de gostar de mim por isso? Comecei a falar com Deus. Detalhe, só eu e Deus. Falei com ele em pensamento para ninguém ouvir.
Eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? Se não posso alisar o cabelo, o que vou fazer? Meu marido, Senhor, é meu marido, preciso agradá-lo. Sempre estive diante dele bem penteada, bem arrumada. Tu sabes, Senhor, que gosto dele e não quero perdê-lo. Me diz, Senhor, o que devo fazer? Senhor, se essa palavra que eu recebi dessa missionária foi de ti mesmo para mim, então, Senhor, quando eu chegar em casa e contar isso para o meu esposo, ele não vai retrucar, ele não vai discutir, ele não vai desconfiar, ele vai aceitar. E aí eu vou ficar em paz. Irmãs, dito e feito, foi isso que aconteceu. Quando cheguei em casa, contei para o meu marido o que Deus havia falado comigo através daquela missionária. Ele ouviu atentamente. Lembro que ele se sentou enquanto eu contava. E também estava com os olhos arregalados, impressionados. Depois do que eu contei, ele olhou para mim e disse: Meu amor, se Deus falou, está falado. Eu acredito. Não mexa no seu cabelo. E me abraçou e me beijou. Aí eu fiquei aliviada e a paz entrou no meu coração. Irmãs, já fazem 5 anos que isso aconteceu. Não fui no cabeleireiro alisar coisa nenhuma, nem no dia seguinte, nem em dia nenhum. Estou cheia de cabelos brancos e à medida que eles foram crescendo, imagina, também foram baixando. De modo que hoje eu nem preciso mais usar gel. Mas descobri uns cremes que ajudam muito nisso e deu tudo certo. Hoje em dia eu não me incomodo mais e acho até bonito. E quando aquilo aconteceu, aquilo de Deus falar comigo através da missionária, contei para todas na minha igreja também. Não foi só ao meu marido. As irmãs da minha igreja não acreditaram muito. Eu percebi pela feição delas, mas eu não fiquei magoada. Eu entendo. Como eu já falei, acredito que Deus é o responsável por tratar no interior de cada um. Não me incomoda o fato de Deus me ensinar uma coisa e não ensinar para outras. Eu acho que é porque na vida delas talvez não faça tanta diferença assim. Então eu respeito. Mas na minha igreja, como eu já disse, há muitas mulheres com cabelo colorido, mas eu resolvi obedecer aquilo que Deus falou para mim. Eu não sei se as outras irmãs ouvem a voz de Deus e não conseguem obedecer, permanecem na desobediência, mas eu sei que eu resolvi obedecer. E foi desse jeito, minhas irmãs, que eu descobri que para Deus tudo importa. Nós somos sim importantes para Ele. E outra coisa, não estou querendo ensinar nada a ninguém. Não estou querendo ensinar a você como agir. Apenas quero contar como Deus tratou comigo. Com vocês pode ser diferente, não sei. Mas comigo foi assim. E como todo mundo aqui está contando seus testemunhos e experiências de cabelo, eu quis contar o meu também, né? Enfim, agradeço à irmã Ângela por me ceder esse espaço. Deus abençoe você, minha irmã. E Deus abençoe todos os inscritos do seu canal. Que Deus multiplique e dê o crescimento ainda mais. Amém? Aqui eu me despeço de vocês. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz.